Os parques científicos e tecnológicos estão localizados em diferentes territórios com o intuito de promover a inovação e o empreendedorismo de micro, pequenas e grandes empresas. Eles também são responsáveis por fazer a sinergia entre os diferentes atores do ecossistema de inovação, promovendo a competitividade dos territórios. Los parques nacen en el archiconocido Silicon Valley, que es cuando la Universidad de Stanford decide dedicar unos terrenos que tenía en los años 50 a la instalación de empresas privadas. Esto lo hace por dos motivos. Por un lado, para conseguir financiación para la universidad, pero también por otro, porque había en ese momento un cambio de paradigma económico y social en el que el conocimiento estaba teniendo cada vez más protagonismo como base de la economía. En las universidades pasan entonces a asumir una función más, no solamente la función de docencia e investigación, sino que además asumen la función de transferencia de conocimiento y tecnología. Es lo que se conoce como universidad emprendedora. Este modelo de parque que nace en Estados Unidos no pasa a Europa hasta casi 20 años después, a principios de los 70. Se crea el primer parque en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge lo crea, y tardará unos cuantos años más en extenderse el modelo por Europa y el resto del mundo. No será hasta los 80-90 que se empiezan a crear bastantes parques, incluidos España, y empieza a tener protagonismo otro elemento clave, que es el territorio. En los parques que se crean en los años 80 y 90, no solamente se crean parques impulsados por las universidades, sino también por la administración local y estatal, que crea parques como instrumentos para impulsar la innovación y la competitividad en su territorio. A emergência dos parques científicos e tecnológicos no nosso país, ao menos na minha visão, está muito associada, no final do século passado, ali por 1998, a criação dos fundos setoriais no âmbito do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo federal, que quando da criação dos fundos setoriais ocorreu um estímulo, uma indução fortíssima ao investimento em ciência, tecnologia e inovação, em P&D das grandes empresas de determinados segmentos, junto a universidades e centros de pesquisa. A partir daí, e um movimento mundial que já vinha na década de 50, em que o Brasil não era um ator relevante em escala global, se unem as condições de financiamento, de visão estratégica a nível federal e das instituições, as principais universidades do país, de norte a sul, de leste a oeste, que iniciam projetos, então, de criar espaços, criar um ambiente para atração de organizações públicas e privadas para o desenvolvimento de projetos conjuntos de pesquisa que se reflitam na inovação e no aumento da competitividade das empresas no nosso país. Nos últimos 20 anos, nós tivemos um movimento muito significativo de apoio a parques tecnológicos do país. Liderados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, esse foi um processo que, a partir de experiências que já existiam, principalmente nos ambientes universitários, de transformação de incubadoras de empresas em parques tecnológicos, foi feita uma política no sentido de apoiar, primeiro, desenvolvimento de estudos e projetos executivos para a implantação de parques. Em seguida, um conjunto de iniciativas que foram operadas pela FINEP para apoiar a implantação de parques. Esse foi um movimento que teve muito impacto em todo o território nacional. O ano passado nós identificamos mais de uma centena de diversas iniciativas, mas com um problema. Apenas 4 desses parques estavam sendo apoiados. Ou seja, o apoio por meio de aporte financeiro, seja do governo federal, seja dos governos estaduais e municipais, não garantiam a continuidade e a sustentabilidade dos parques tecnológicos. É fundamental que toda essa estratégia esteja inserida, primeiro, ativando os atores da Triple Hélice a nível local, governos, nas 3 instâncias, o setor empresarial e principalmente o ambiente acadêmico, onde temos a geração de conhecimento científico e tecnológico, a base fundamental para termos produtos e serviços inovadores, intensivos em conhecimento e principalmente
dentro de uma estratégia de agregação de valor. O combustível da inovação é o conhecimento. E o conhecimento ele está muito alicerçado dentro das universidades, né? É de lá que a gente gera a maior parte, né, do conhecimento que é gerado no mundo, não é só no Brasil. Então, o papel das universidades dentro desse processo ele é muito importante, porque é ali que está o conhecimento que é gerado por meio dos laboratórios, dos grupos de pesquisa, dos cursos de pós-graduação, dos alunos, né, dos pós-graduandos, mestrandos, doutorandos, enfim, há uma vasta multiplicidade de pessoas ali e de ações que promove esse conhecimento. Então, é muito importante a universidade dentro desse processo, ela é uma das peças fundamentais para que a gente possa fomentar a inovação e transformar essa inovação em negócio consolidado que vá para a sociedade e que gere riqueza, desenvolvimento social para a comunidade. Eu diria que para essa agregação de valor esperada pelos parques tem um elemento central que é a universidade. Então, o que é esperado é que a universidade efetivamente transfira o seu conhecimento e a sua tecnologia para micro, média, grande empresa. E que essas empresas consigam, de forma muito dinâmica, transformar esse novo conhecimento em inovação, gerar valor e impactar o cidadão e transformar o seu território, e mais que isso, né? Transformar esse território do entorno do parque mais competitivo. O que a gente observa é que as cidades mais distantes da capital têm uma dificuldade muito grande de serem recebidas com as políticas públicas. O que a gente entende também é que não há uma aproximação de ações que deixem muito claro o desenvolvimento desses locais. É uma dificuldade que precisa ser vencida e existem modelos para isso, né? Se a gente olhar, por exemplo, para Barcelona, a gente vai ver o Barcelona Ativa, a gente vai ver o 22 Arroba, com uma distância muito grande de Madrid, mas mesmo assim se desenvolvendo e por força própria, com as condições locais, encontrando as melhores soluções. É um modelo para que a gente também no interior pense dessa forma, né? Colocando a nossa cidade, a nossa região em um outro momento, se relacionando com a capital nos momentos que forem possíveis e os que não forem, por conta própria, dando conta da nossa situação. O Tecnopuc surge num momento em que dois fenômenos ocorrem simultaneamente. Uma visão estratégica da reitoria da PUC com relação ao futuro da universidade e seu papel junto à sociedade de se transformar cada vez mais num vetor do processo de desenvolvimento econômico e social pela aproximação com organizações públicas e privadas. E, paralelo a isso, um movimento que estava ocorrendo no final do século passado, início dos anos 2000, a nível nacional e municipal, da criação e desenvolvimento de ecossistemas de inovação no nosso país. Então, da conjunção desses dois macrofatores, surge a ideia de criarmos um parque científico e tecnológico para permitir uma expressão da atividade da pesquisa da universidade aplicada na resolução dos problemas da nossa sociedade. O Porto Digital é um parque aberto, urbano, que contempla 344 empresas instaladas no centro do Recife. Sua relação com a cidade ela é total. E a gente tem um papel fundamental no restauro dos prédios históricos localizados aqui no centro, além, obviamente, de uma comunidade pobre localizada no centro do Recife, que a gente está agora com uma série de iniciativas tomando conta dessa comunidade, que é a comunidade do Pilar. Mas, além disso, obviamente, tem uma série de ações que nós fazemos no centro da cidade do Recife, com o objetivo óbvio de dar mais vitalidade às ações centrais da cidade e ao urbanismo que por aqui se encontra. A infraestrutura de um parque tecnológico é bastante diversa, né? Vai depender muito do tamanho do parque, onde ele está, se ele está numa capital, se ele está numa cidade de interior, qual é o seu tamanho, né? Normalmente você tem salas à disposição, sala de reunião, sala de prototipagem, né? Conexão das empresas com clientes externos, serviços de contabilidade, serviços jurídicos, serviços de pesquisa de mercado. Muitas vezes esses serviços estão em linha, né, acoplados a próprio grupos, laboratórios que a universidade
onde o parque está instalado tem, né, possui, né, às vezes, inclusive, serviços tecnológicos voltados para atendimento das empresas, né. Dependendo do parque, você pode ter 6, 7 mil pessoas circulando e trabalhando naquele parque durante o dia, então você tem que ter uma estrutura maior, com restaurantes, farmácias, enfim, todo o arcabouço aí de ativos para que essas pessoas possam passar o dia no parque, né. Então, vai depender, a infraestrutura vai depender muito do tamanho de onde o parque está localizado, mas normalmente essas facilidades de sala de reunião, de sala de prototipagem, de serviços para as empresas, né, e essas conexões das empresas com o mundo externo, isso é padrão em todos os tipos de parques tecnológicos. Os parques científicos e tecnológicos, eles têm um papel importante no desenvolvimento do estado de Santa Catarina, especialmente para levar as ações de ciência, tecnologia e inovação nas diversas regiões. Através desses espaços, desses hubs, é possível quebrar barreiras institucionais e organizacionais, levando a academia, o setor produtivo e o governo e fazendo uma interação entre essas estruturas com vistas à inovação. São espaços que estão sendo planejados pelo Estado de Santa Catarina e por organizações sediadas no Estado de Santa Catarina e que já têm dado frutos excepcionais. O Parque Tec Alpha é um exemplo disso, né, onde a FAPESC está sediada, que é o primeiro parque tecnológico de Santa Catarina, e Sapiens Park são alguns exemplos históricos de que o Estado tem investido e tem buscado fomentar o desenvolvimento da inovação a partir dessas estruturas que são tão importantes para o ecossistema. A criação do Ágora Tech Park se originou a partir de um momento de desenvolvimento que o ecossistema da cidade de Joinville atingiu, onde você tinha uma série de atores já desenvolvendo ações, startups sendo geradas e crescendo, se desenvolvendo. Você tinha o movimento das universidades, você tinha empresas buscando fazer inovação, evidentemente que tinha toda a inspiração de outros ecossistemas se desenvolvendo e aparecendo de maneira muito forte. Isso suscitou então essa necessidade na cidade de ter um ambiente que demonstrasse, né, que fosse a vitrine desse ecossistema e que pudesse ser também um ambiente para congregar, para conectar esses atores em torno de um projeto, de um bem maior. Através do incentivo, através do fomento e através da articulação, o Estado ele pode conectar os atores do ecossistema e gerar ampliação de pesquisa, geração de inovação a partir dos parques científicos e tecnológicos. Eu entendo a importância de um parque tecnológico para uma região, é a possibilidade da gente enraizar o conhecimento que é gerado nessa região, que ele fique nessa região, né? Que ele floresça, que ele se consolide nessa região. Isso é muito importante, né? Porque a gente consegue manter alguns dos talentos que são gerados na cidade, né? Na própria cidade. Isso é um poder muito grande dos parques tecnológicos. Trazer desenvolvimento, trazer tecnologia, trazer inovação que possa ficar na cidade, em especial para aquelas cidades do interior do Brasil. O potencial de um parque tecnológico movimenta uma economia e traz para a economia tradicional daquela cidade também novos olhares, né? Mudanças de mentalidade que ajudam muito a desenvolver economicamente a cidade. Então, a importância de um parque tecnológico em um território é fortalecer a inovação daquele território e, a partir daquele território, se projetar para o mundo. Eu falo diretamente de Rivera, no Uruguai, e aqui o nosso Parque Tecnológico Binacional Nascente tem o objetivo de criar um ambiente em base de inovação e tecnologia para que empresas se instalem aqui na nossa região, apoiados na Lei de Inovação de Parques Tecnológicos que existe recentemente no Uruguai. Essas empresas podem obter alguns benefícios e, vindo se instalar na nossa região, a gente pretende que elas gerem boa qualidade de emprego, utilizando a mão de obra local, retenção
de mão de obra de qualidade aqui na nossa região, aumentar a qualidade de vida das pessoas que vivem na fronteira e também gerar um ecossistema de inovação pulsante e atuante na nossa fronteira, de atuação binacional, pensando sempre no sul do Rio Grande do Sul, no norte do Uruguai, no sul do Brasil, no norte do Uruguai, e aí a gente vai trabalhando essa questão binacional e os benefícios que se oferecem com pessoas bilíngues e oportunidade de trabalhar, tanto para o Brasil quanto para a América Latina que fala espanhol. O sistema de parques tecnológicos brasileiros não é uma questão de quantidade. Temos densidade e bem distribuído praticamente em todo o território nacional. O fundamental é a qualidade. Qualidade no que se refere às relações entre os atores da Triple-Hélice, qualidade no fluxo de recursos públicos e privados para ativar essa economia nesse território, mas principalmente qualidade das empresas que têm que ter um foco e a cultura da inovação intrínseca. Não basta termos empresas incubadas, algumas startups localizadas nesse território. É fundamental que eu tenha uma densidade empresarial, que eu tenha uma cultura de inovação permeando esse território, e para isso, é fundamental que ali eu consiga operar a Triple-Hélice. Os diversos instrumentos de política pública nas 3 instâncias de governo, sendo utilizados e não apenas disponibilizados. Que tenhamos o setor empresarial com um dinamismo empreendedor e de inovação muito forte e uma forte interação com instituições de ciência e tecnologia, seja pela geração de conhecimento científico e tecnológico, mas também pela prestação de serviços tecnológicos a esse conjunto de empresas que fazem parte. Tudo isso tem que comungar no esforço de acelerar e apoiar a capacidade inovativa das empresas. O suporte que os parques dão para as empresas está muito forte também na conexão que os parques conseguem fazer das empresas, entre elas, as empresas do mesmo ambiente, e as empresas com o ecossistema, Como está todo mundo muito ligado, todo mundo muito conectado, estar dentro de um parque tecnológico propicia as empresas também participar dessa conexão, desse movimento. Isso é muito importante, a gente percebe no dia a dia várias empresas se ajudando umas às outras e também gerando negócios entre elas e juntos, negócios novos para a sociedade. Isso é muito interessante. Então, são tipos de suporte que os parques tecnológicos trazem para as empresas, sejam elas incubadas, sejam elas empresas residentes, maiores ou menores, além do que a interação com a própria universidade, que é de lá que vem o conhecimento. São suportes bastante importantes para qualquer tipo de empresa, em qualquer estágio de vida da empresa. Num momento como esse de pandemia, os parques também absorvem uma grande dificuldade, que é esse processo de relacionamento que deixa de acontecer. Portanto, a presença de tecnologia também dentro dos parques tecnológicos passa a ser um momento importante. Outra situação que a gente poderia entender é o momento do financiamento que ocorre nos parques tecnológicos aos projetos. Também em épocas de economia difícil, momento de pandemia como esse, com certeza a gente pode ter uma retração na questão dos investimentos. Mas basta com que a gente pense de uma forma bastante ativa e usando tecnologias, eu acredito que a gente tem condições de colocar os parques num outro momento e vencer também essas dificuldades, como todas as instituições universitárias o fizeram. É inegável dissociar que a crise de uma pandemia nos coloca frente a desafios com uma velocidade muito mais rápida. Se inspirar em outros ecossistemas que já transitaram e hoje estão mais maduros nessa cooperação e relação entre as partes, sem dúvidas é uma grande oportunidade de responder numa velocidade adequada a esse momento. Nós temos cases como o Vale do Silício, que obviamente é um grande case mundial, como o caso de Medellín, que conecta objetivamente as demandas daquela localidade, daquela sociedade, às suas competências, às suas capacidades de resposta. Então, um ecossistema que ele está conectado e coloca à disposição cada um dos recursos para enfrentar uma agenda comum, é um dos caminhos, sim, da gente superar esse momento tão único que estamos vivendo. Sempre que se fala em crise, e a pandemia ela trouxe um aspecto de crise muito forte, nós também falamos em oportunidade. Isso é um mantra dentro do empreendedorismo e com certeza Santa Catarina ela tem se destacado em relação a essa temática. Nós temos ambientes que se adaptaram de forma muito rápida ao processo da pandemia, ao trabalho remoto. Com certeza alguns deles migrarão, ou pelo menos de forma
parcial para esse novo modelo de atuação, o que deve gerar também economias de um lado e investimentos e novas oportunidades de emprego de outro lado. Santa Catarina está se despontando economicamente, nós já temos aí muitas estruturas que estão superando essa crise, mas com certeza a gente precisa de um engajamento de todos os atores do setor produtivo, do governo e da academia. Nós precisamos atuar efetivamente em rede para que nós tenhamos, a partir de estruturas como os centros de inovação, como os parques tecnológicos, verdadeiros hubs de desenvolvimento da inovação. E a partir da inovação, com certeza, teremos aí a superação desse momento de crise. Pós-pandemia, a inovação toma um papel fundamental dentro da estratégia de agregar valor para que tenhamos produtos e serviços inovadores, principalmente intensivos em conhecimento científico e tecnológico. Nessa modelagem, é fundamental o papel dos parques científicos e tecnológicos. Parques esses que criam uma ambiência favorável para empreendimentos de inovação, mas principalmente para melhor interação, o que mitiga riscos do processo de inovação e acelera o processo de inovação nas empresas. A recuperação de uma crise global, uma crise sanitária que a gente está vivendo, passa com certeza por acolher os movimentos e as reações espontâneas de trilhar esse caminho tão adverso. Esse caminho tão adverso que, se a gente for pegar um exemplo, como por exemplo as relações de trabalho, elas podem sim ser um reflexo de oportunidade. O trabalho remoto é algo indiscutível, ele veio para ficar. Agora, a modalidade como isso se acomoda nos tempos posteriores a esse período objetivamente de crise, é sim uma oportunidade de entender que a gente está vendo uma densidade de ocupação dos espaços físicos e uma possibilidade de ampliação de uma rede de contatos gigantesca e exponencial, inimaginável por meio do uso das tecnologias. Os parques, sim, podem se valer desse contexto, desse movimento já realizado para qualificar ainda mais as relações que acontecem dentro dos seus modelos, dentro dos seus espaços, das suas interações e das suas relações com as organizações, empresas, investidores e todos os players que transitam nesse ecossistema. Os diferentes atores que fazem parte de um parque tecnológico precisam de ambientes interativos e de uma relação muito próxima, para que ocorram nesses momentos ações intra-empresa e entre empresas de forma a gerar soluções. Não é muito fácil esse movimento, né? Principalmente porque muitas vezes se tem a possibilidade de burocratizar esse processo, e não é para ser assim. O ambiente tem que ser criativo, um ambiente leve, um ambiente para relacionamento, porque é justamente nesse encontro de diversos atores com conhecimentos diferenciados, com forma de atuação diferenciada, que as soluções aparecem e que os melhores resultados podem ocorrer. Então, o espaço, esse ecossistema criado nos parques é justamente para que a criatividade esteja em alta, para que o networking aconteça e para que as relações, a partir das relações, se encontrem as soluções e os melhores projetos inovadores. O benefício para que as empresas, mas não só as empresas, mas que para que os atores envolvidos com tecnologia, inovação e empreendedorismo estejam no mesmo lugar, é que você vai promover encontros que naturalmente talvez não fossem acontecer. Se você está num prédio comercial tradicional, muitas vezes você nem sabe quem está no andar de baixo, quem está no andar de cima. Quando você vai para um ambiente de inovação, para um habitat de inovação, você promove através de eventos, através do encontro no café, né? A gente costuma falar que tomar um café hoje não é mais beber algo e sim falar de negócio. Você promove muitas conexões, muitas colisões. A inovação nasce disso, né? Dessas pessoas se encontrando, se conhecendo, falando de alguma oportunidade, alguma dor, participando de evento, sendo impactado por algum conhecimento novo. Esse é o grande benefício de você ter um ecossistema reunido num lugar, né? Não precisa ser num único prédio, mas em um habitat, né? Que pode ser um parque tecnológico, pode ser um ambiente um pouco maior, mas que se concentra, né? Como tem massa crítica, e essas pessoas acabam sendo multidisciplinar, fazendo a inovação acontecer de maneira mais rápida. Quando você trabalha com a economia do conhecimento, né? Com inovação, seja na gestão de um parque ou numa empresa que está dentro de um parque tecnológico, trabalhar em rede é fundamental. Estar em rede te proporciona te conectar com outros ambientes, com outras situações, né? Com novas possibilidades que são sempre muito ricas. Então, trabalhar em rede, trabalhar de forma colaborativa é, para mim, o combustível mais importante quando se trabalha com inovação. E a gente tem visto isso acontecer nessa criação dessas redes, fortalecer todo mundo, fortalecer o ambiente, fortalecer a cidade, fortalecer as empresas,
é sempre um sentido de ganha-ganha, que é muito importante desse trabalho que a rede traz, que estar conectado traz para o ambiente. No nosso país, nós nos alinhamos enquanto gestores dos ecossistemas de inovação numa visão internacional já de algumas décadas, onde estes ambientes de inovação são verdadeiras plataformas de desenvolvimento, não só econômico, mas social e ambiental de um território. Esse território pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser o país inteiro. Então, eu vejo sem dúvidas que o grande papel dos ecossistemas de inovação no nosso país é sermos a plataforma de desenvolvimento de uma nova sociedade, de uma nova economia, de uma nova visão de desenvolvimento social e ambiental alicerçada na criatividade, alicerçada na inovação, alicerçada nas pessoas, né? Ou seja, o desenvolvimento associado com a inovação, a transformação do conhecimento em riqueza e desenvolvimento para a nossa nação. Nós esperamos que os parques, com a sua qualidade, com a sua quantidade que hoje existem no Brasil, eles consigam efetivamente serem transformadores dos territórios e que o cidadão que vive nesse entorno desse ambiente, ele esteja cada vez mais engajado com as proposições desse parque. E mais que isso, a gente espera que o cidadão ele também enxergue que é possível ele construir uma carreira profissional junto a esses ambientes e que esses ambientes também consigam transformar a vida dele. Então nós estamos falando aqui de um território que é competitivo e que por meio do mecanismo dos parques promove uma melhoria de qualidade de vida, uma melhoria de bem-estar e que as pessoas queiram continuar vivendo nesses territórios por muito, muito mais tempo.